Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. Hoje nós vamos falar sobre um tema, no mínimo, polêmico, mas importante para um debate da gente aqui em sociedade, né? Na nossa sociedade, no nosso mundo, né? Que é: Brasil progressista tem jeito? Antes de apresentar nossos convidados, quero pedir a vocês para, se gostarem, compartilharem o vídeo. E me seguir no Instagram, @CarmenLúciaGobelCoelho. Sou psicóloga clínica escolar, doutora em psicologia pela UFRJ, ok? Então aqui nossos convidados mais que especiais são Cláudio Damião, que é vereador aqui por nossa cidade, Nova Friburgo, e Anderson Nogueira, ex-deputado estadual, jornalista, né? Ambos, assim, muito queridos, né, por mim, e assim, tem um carinho muito especial. E a gente hoje vai fazer um debate muito importante, eu acho que vai contribuir bastante para as reflexões que são necessárias aí nesse nosso mundo, tá? Então, com vocês a palavra, se quiserem se apresentar ou falar alguma coisa antes. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade, cumprimentar o Anderson, né? A gente está sempre aí na lida política, no dia a dia, no nosso cotidiano aqui, debatendo o município. O Anderson já teve a oportunidade de debater também o nosso estado e contribuir para essa discussão, que é complexa, né? A gente talvez não tenha uma resposta exata que feche esse ciclo, mas que abre uma série de propostas, de ideias, de conceitos, para que a gente possa ir construindo, junto com a nossa população, um pensamento a respeito dos destinos, né? Que a política pode nos reservar e que a sociedade também pode participar para transformar a realidade. A gente vive um momento em que é complexo, eu diria, no mínimo complexo, mas isso vai no desenrolar aqui da nossa conversa, vão surgindo aqui questões a respeito do tema. Isso aí, Carmelúcia, obrigado pelo convite de estar aqui com você, te adoro, te conheço há um tempo, né? A gente trabalhou juntos no Colégio Anchieta, né? Saudade do nosso querido Deluca, daquela turma boa toda em que a gente teve o privilégio de conviver. O Bernard, que está aqui também nos bastidores, foi aluno do Colégio Anchieta também, do qual eu tive a possibilidade lá de trabalhar. Foram momentos muito especiais na minha vida. Fui vereador com o Cláudio por 2 anos, né? Naquele meu meio mandato de vereador. Logo depois a gente foi para a Assembleia Legislativa do Rio, onde fui deputado estadual. Essa também é a primeira oportunidade que tenho de primeiro parabenizar o Cláudio pela vitória merecida na eleição de vereador. Fico muito entusiasmado com ele, com a Maiara, com os vereadores que estão entrando aí, ao meu querido companheiro Joelso do Pote, do PDT também, torcendo para que a Câmara possa ser uma Câmara muito melhor do que a que foi anteriormente, porque, na verdade, foi um quintal do atual prefeito e que não se repita no próximo legislativo essa mesma situação. A Câmara tem um papel de legislar, mas também de fiscalizar, e considero até o de fiscalizar mais importante. E a coisa correu muito solta nesses últimos 4 anos. Vão ver o desfecho dessas investigações com relação, por exemplo, a pagamentos para laboratórios, a investigação com relação aos carros alegóricos de Natal. Vamos ver como vai ficar a investigação que está aí paralisada na Justiça desde setembro do ano passado, Cláudio, com relação à alimentação do Raul Sertan. O governo anterior pagava 4 milhões. O atual paga 14 milhões, sendo que quando o anterior pagava 4, o atual prefeito, enquanto vereador, acusava de corrupto. E agora ele tem que se explicar: 14 milhões por uma comida de péssima qualidade, por um serviço mal feito. Cláudio, olha, você vai ter muito trabalho lá naquela Câmara de Vereadores, vai ter muitos enfrentamentos por pessoas que estão ali justamente como quase que soldados do atual prefeito, mas vão para esse enfrentamento. E também é a primeira entrevista que eu dou, Carmelúcia. Então quero te agradecer e também agradecer aos 19.733 friburguenses que não tinham escamas de peixe nos olhos e viam uma cidade que não era aquela ou a mostrada pelo prefeito nas redes sociais. Isso vai ser muito bom aqui para o debate, porque tem tudo a ver com essa coisa da manipulação das redes sociais. Exatamente assim que eu acho que a gente precisa começar, falando sobre como esse mundo contemporâneo está funcionando. Não é em Friburgo, não é no Brasil, é no mundo inteiro, né? Nós tivemos uma mudança radical, que a gente estava comentando aqui antes, uma mudança de paradigma. Não é uma crise, é uma coisa que não volta. E eu acho que por conta disso aí, nós que somos humanos e que temos uma necessidade incrível, fundamental da gente se adaptar, a gente muitas vezes quer que as coisas voltem, porque lá eu sei o que eu faço.
E aqui, daqui para frente, como é que é? Então, o que a gente tem? A gente tem mudanças geopolíticas, a gente tem mudanças nas relações sociais, nas relações pessoais, né? Nas relações financeiras, uma mudança enorme. E, principalmente, um desenho de polarização onde as pessoas estão vivendo nos seus guetos, retroalimentados, claro, porque a gente já sabe, por conta da disseminação indiscriminada da comunicação nas redes sociais, que não é normatizada e que você pode falar o que você quiser. Se falar com convicção, talvez você consiga bastante gente para acreditar em você, né? E a gente sabe também que, por conta disso, eu acho que grande parte da população, principalmente aquelas que se preocupam com as questões identitárias, com a garantia do trabalho, né, com o bem-estar da população, enfim, com saúde, enfim, né, as pautas mais importantes que são defendidas, elas ficam meio encolhidas numa visão de que se eu ganhar apostando aqui, se eu trabalhar muito, de repente, fazendo um trabalho não elitista, né? Uma coisa por sua liberal. As pessoas estão acreditando muito nessa visão. E está acontecendo isso também. Quer dizer, não acreditando não é porque não funciona. É porque aí muda as relações com previdência social, muda as relações com aposentadoria, porque as contribuições mudam. Então, enfim, é um mundo completamente diferente daquele para o qual nós todos, né, por mais jovens, né, são os novinhos mesmo que talvez estejam mais preparados. Mas eu acho que a gente talvez esteja vivendo um momento de muita perplexidade, querendo entender por que será que tudo isso está levando as pessoas a acreditarem num mundo, um fantástico mundo de Bob, eu não sei, eu acho que assim, uma coisa que é como se o mundo funcionasse de um jeito que não funciona, porque a tragédia climática está acontecendo, né, enfim, e não é possível você negar o tempo todo tudo isso. Então, essas negativas, essas fake news, essa comunicação mais assertiva e eficaz, mesmo que ela não seja verdadeira, tem sido palco dessas viradas na política e talvez em todas as outras áreas também. Então, eu não sei o que vocês pensariam, assim, que a gente pode perguntar o que a gente faz, né? Eu diria que não tem uma resposta pronta, né, para uma questão colocada dessa dimensão. Mas, assim, analisando o momento que a gente vive, tudo vai numa velocidade muito grande, né? Antes, as transformações sociais, científicas, elas vinham em passos mais lentos para você chegar a um ponto de levar isso para a sociedade e ela gradualmente assimilar. Hoje as coisas nos atropelam. No dia seguinte você tem uma revolução. Hoje nós vivemos uma baita revolução da comunicação. Quando se inventou lá o Gutenberg, né, a tipografia para poder imprimir livros e tudo mais, foi um processo gradual em as pessoas terem acesso à comunicação, à informação. Depois nós tivemos uma revolução na comunicação através do telefone, do rádio, da televisão. Esses foram processos mais lentos. Hoje a gente vive uma revolução que nos atropela. No dia seguinte você tem uma nova informação que já envelheceu a do dia anterior, não era do ano anterior ou de 10 anos anteriores. É um processo numa velocidade muito forte, muito grande, né? Que gera muita ansiedade, inclusive. Gera ansiedade, tem um choque de gerações nesse processo. A gente não consegue acompanhar o que o jovem está falando, o que ele está vendo, o que ele está recebendo de alimento, né, na comunicação, de que forma isso está entrando no cérebro dele, quais as consequências dessas informações no cérebro de um jovem e até das pessoas mais velhas, né? Se a gente for entrar do ponto de vista do aspecto político, olha o que aconteceu nesses últimos anos de insuflar as pessoas a um sentimento de ódio que separou amigos e famílias. O que fez isso? Foram formas de comunicação que, de certa forma, não são novas, né? Se a gente analisar o fascismo, o nazismo, o integralismo, o franquismo, né? Todo esse processo fascista no mundo, ele vinha com muita força a partir da comunicação. Mas não era na mesma velocidade. Hoje as ferramentas te atropelam numa velocidade muito grande. É muito maior a forma de atingir as pessoas. E atinge de uma forma brutal. E eficaz. E eficaz. Você convence com muita rapidez. Você aprisiona o pensamento das pessoas num processo muito rápido. E aí tem várias influências, né? A forma como essa pessoa vê o mundo, a supressão de direitos, questões religiosas, aspectos que são capturados da forma dela de viver o seu dia a dia, o seu cotidiano.
perspectivas e expectativas que ela tem diante da vida. Então, isso tudo vai transformando a pessoa de uma forma tal que a reflexão perde lugar para uma convicção. Ela está convencida de que aquilo é o real. Eu até comentava aqui quando a gente se encontrou, né, do cineasta americano, que Orson Welles, que num programa de rádio ele faz ali a leitura de um texto dizendo que os Estados Unidos ia ser invadido pelos ETs. E o pessoal começou a enlouquecer. Não, meu Deus, vamos fugir daqui porque, sabe... Olha isso lá atrás, né? E hoje esse processo, se hoje alguém vier com essa história, vamos lembrar aqui que tinha gente com o celular na cabeça fazendo contato com o extraterrestre diante desse governo lunático que estava aí governando o Brasil não faz muito tempo, né? Então, assim, esse processo é complexo de analisar. Como ele entra na vida das pessoas, as transformações psíquicas que ele provoca, né? E as consequências disso no tempo. Então, assim, a gente abre essa conversa, né, Anderson? Fazendo uma breve análise, mas não para por aqui, né? A ficção de ontem, a realidade de hoje já está ultrapassando a gente numa velocidade muito grande. Eu até depois quero ver se a gente tem a possibilidade de falar um pouco do nosso micromundo, que é a Nova Friburgo, né? Interior do estado do Rio de Janeiro. Mas antes, obviamente, a gente tem que fazer uma breve análise de algo que o Cláudio foi muito feliz em dizer, que não há uma resposta pronta e provavelmente nós não temos as respostas e talvez nem os maiores especialistas tenham as respostas para tudo isso. A gente vive numa sociedade disruptiva. E aí eu diria que não é só na comunicação, né? Em todos os setores, a disrupção com que faz com que a velocidade das coisas atinja níveis inimagináveis. Óbvio que nós aqui todos somos gerações muito privilegiadas por estar acompanhando todas essas transformações. Se a gente for parar para pensar no rolo do cinema, na fita lá que a gente colocava no videocassete, que o DVD e o Blu-ray, coitado do Blu-ray, o Blu-ray praticamente não existiu. Isso é produto da disrupção, de que os produtos atingem muito rapidamente o seu ápice, a sua estabilidade e a sua queda. E a gente pode trazer isso também para a comunicação, onde acontece algo muito semelhante também, o rádio, a televisão, as redes sociais e assim por diante. Ao mesmo tempo, a disrupção ela tem uma vantagem, que é a democratização das coisas. Quando eu digo democratização, tem a ver também com o acesso. As pessoas hoje, por exemplo, não vão ser mais só ter a informação da TV Globo. Elas passam a ter as informações de diferentes veículos de comunicação, mas também das informações das redes sociais. E aí você tem um outro caminho que aí para mim é uma convicção, né? Que não há outra forma de solucionar todas essas questões que senão pelo meio da educação. A educação, inclusive, para as novas mídias, para as redes sociais, essa é a única forma que a gente vai encontrar de fato estabelecer uma sociedade que seja mais justa e igualitária. Inclusive. Obviamente que isso não interessa ao mercado, isso não interessa a quem está no poder hoje, porque quer manter os seus privilégios. E no nosso micromundo não vai ser diferente. Quem está na ponta da pirâmide, quer se manter na ponta da pirâmide, servindo-se da exploração dos demais. É o que acontece em todos os setores. Mas, ao mesmo tempo, tem um negócio chamado viés de confirmação, que é, por exemplo, a gente fala de redes sociais, tantas informações que a gente recebe, a velocidade da disrupção das informações, mas também a crença nessas informações, que sabidamente são mentirosas. Tem um caso, por exemplo, de uma senhora, quase que a nossa tia do WhatsApp, aquela coisa toda, que compartilhou, por exemplo, uma informação falsa. E o filho dela chegou para a tia, né, no caso, e olha aqui, você sabe, essa informação não é verdadeira, explicou tal. E a tia falou, a idosa, sem muitos acessos, eu sei que é falsa a informação, mas por que você está compartilhando? Porque eu quero derrotar esse cara, eu quero vencê-lo, mesmo que seja mentira, é a forma, é a arma que eu tenho para derrotar. Então, você tem essa coisa do viés da confirmação, que no final das contas, essa tia, que sabia que era mentira a informação, compartilhou uma informação mentirosa, admitiu que era uma informação mentirosa, mesmo sabendo que não era, mas que queria era a torcida para que aquilo que ela quisesse acontecesse. E no final, já deixou de ser torcida, porque ela passa realmente a acreditar naquilo que ela sabia que era mentira. Olha o tamanho do buraco que a gente está enfiado. Que isso você falou uma coisa importantíssima. Eu acho que a gente está falando sobre uma questão de educação, porque eu acho que quando você tem uma educação
prevista na LDB, crítica e reflexiva, muito provavelmente você não teria tantas pessoas acreditando em qualquer coisa. Por quê? Porque a base disso aí, você fala, será que isso é verdade? Você duvida, porque você pode desconfiar. Mas o que eu vejo é que não tem dúvida, porque as pessoas escutam o que elas querem ouvir. Elas querem ouvir aquilo, mesmo sendo o maior absurdo do mundo. Mas vai... E aí a gente vê o lance do filme, o documentário do Dilema das Redes, mostrando só vai para ela aquilo que ela quer ouvir, que confirma suas crenças. Só as bolhas. E o que é diferente de mim, que pode me fazer crescer, que pode fazer eu mudar de opinião, que pode me fazer refletir, não chega. Então, isso eu acho, esse é um grande problema, que eu acho que a educação ajudaria muito se a gente tivesse uma educação de qualidade, mas a gente não tem, né? Quantas pessoas perguntam para mim, pô, você vai no médico, ele fala uma coisa para você, você fala que você não vai fazer porque você duvida? Eu falei, duvido, porque... mas ele é médico. Eu falei, tá, mas eu sou uma pessoa que eu raciocino, eu acho que isso não vai funcionar para mim, não vou fazer não. Entendeu? Assim, ou eu vou fazer sim porque eu acho que funciona, eu acho que ele não tá certo. Eu tenho que duvidar quando eu não concordo. Ou eu tenho que concordar, sei lá, discutir. Eu fico vendo as pessoas que estão discutindo essas questões com a gente, não tem brecha. Mas você está falando de reflexão crítica. Essa reflexão crítica ela foi, de certa forma, anestesiada, né? O Anderson falou do mercado, né? É uma figura que aparece e você não sabe quem é o mercado, né? O que está por trás do mercado? Que estrutura é essa? Mercado, né? A gente logo imagina que é o sistema financeiro, também, mas não é só. Essas grandes redes, elas detêm um controle financeiro do planeta, mais do que o PIB de países. Então nós estamos falando de um domínio que, se não tiver uma política, que os estados administrem uma política de controle disso, é um perigo de alguém resolver construir uma bomba atômica particular, por exemplo. E o que vai impedir? O cara já está mandando gente para o espaço, né? O Elon Musk já está lá com uma nave lá. Veja... E não à toa, por que o Elon Musk compra uma rede social? Exatamente. A gente estava discutindo falando sobre isso. Por que ele comprou? Porque ele tem o controle. Ele sabe como ele vai operar aquilo no sentido de manipular as mentes humanas, né? Ou pelo menos uma boa parcela das mentes humanas. E a gente estava conversando outro dia com o Bernardo, a gente até falou, né? Ele não é só o que ele quer que você saiba, é o que ele quer que você não saiba. Sim, aí você tirou qualquer outro, né? o espaço de reflexão crítica. Você deixa de acreditar na sua capacidade de reflexão para pensar com a cabeça do outro. O que ele está te dizendo que você deve pensar? Se a gente trouxer para o nosso pequeno mundinho aqui, nós vivenciamos isso de uma forma muito presente durante o mandato do presidente que está lá agora, né, foi indiciado, né? Exatamente por quê? Por produção de fake news, por tentativa de golpe, uma série de coisas. Mas ele manipulava essas informações e ele formou um grupo de pessoas que acreditam piamente nisso, no que ele estava dizendo. Que as urnas não são confiáveis, que tem que ter uma... 8 de janeiro... Mesmo sendo sempre eleito pelas urnas. Ele, os filhos e os demais que acompanham ele. Então, ele cria uma imagem na cabeça das pessoas de que a gente está vivendo num outro mundo, não, sabe? E quem invadiu lá em 8 de janeiro foram infiltrados. Então, assim, aí é uma teoria da conspiração, mas a teoria da conspiração tem explicação. Baseada nesse processo de controle das mentes. Sim. Né? Tem inteligência nisso. Tem inteligência, tem ferramenta. Tem estudo científico sobre isso. Tanto é que se você pega a minuta que a Polícia Federal agora coloca sobre todos os passos que seriam dados, inclusive da manipulação da narrativa, inclusive para o exterior, não só para o Brasil, mas para fora do Brasil, de como ia convencer a comunidade internacional de que não se tratava de um golpe, mas sim de uma libertação do Brasil e de uma justiça, mesmo que essa justiça fosse assassinando o presidente, o ministro do STF e assim por diante. Mas, olha como que é perigoso, porque a gente fala essas coisas, parecem muito distantes da gente. Mas aqui em Nova Friburgo não é diferente. Aqui em Nova Friburgo houve sim uma manipulação completa da informação nos últimos 4 anos. Quando você pega aspectos do senhor Johnny Maicon e do bolsonarismo, que tem uma lógica científica, que não é o Bolsonaro, muito menos o Johnny Maicon, até porque eu não acho assim seres tão capacitados e inteligentes para fazer esse tipo de coisa, mas usam muito bem isso, que é, primeiro fato, você descredibiliza os veículos de comunicação. Então você vê que o senhor Johnny Maicon, o que ele mais faz?
bate na Voz da Serra, tira o programa da prefeitura da Rádio Friburgo, fala que o programa na boca da galera da Arte Sucesso não é verdadeiro, e aí começa a criticar todos os jornalistas, ataca os meios culturais, os artistas, porque eles fazem essa reflexão crítica, protege a igreja, especialmente a neopentecostal, especialmente as franquias de igreja. Minha gente, tem franquia de igreja que se vende igual rede de fast food. Você compra a franquia do Bob's e tem gente comprando franquia da igreja. Isso é muito sério, minha gente. Isso é preocupante. Inclusive, porque o prefeito é dono de uma franquia de igreja, diga-se de passagem. Então, minha gente, olha o desafio, o tamanho que a gente tem no nosso micromundo, e que a gente tem que pensar. Você patrocina porque a rede social, ela funciona quando você patrocina. Se você não faz o patrocínio ali, se você não tem equipe para produzir. E aí o pior, usa a própria equipe da prefeitura, dos servidores públicos. Vai lá, você entra na rede da prefeitura, agora até deu uma melhoradinha, mas nos 3 anos anteriores você entrava na rede da prefeitura, raras informações. Você entra na rede pessoal do senhor Johnny Maicon, tudo que é feito pelo poder público está na rede dele, obrigando as pessoas a segui-lo para saber aquilo que acontece na cidade, o que vai ser feito, o que está sendo... E a partir daí você passa a manipular um mundo imaginário que não existe. O resultado veio, né? E o resultado veio, é óbvio, você está enfrentando uma máquina poderosa de patrocínios mensais nas redes sociais, de conteúdos patrocinados. Uma equipe de mais de 10 pessoas, enquanto eu, o Cláudio e outras pessoas, só tem a si mesmo, e às vezes um companheiro que ajuda e tudo mais. E às vezes vítimas de fake news. Exato, vítimas de fake news. E quando você fala que o prefeito que o Hospital Raul Sertã tem gente deitada no chão, aí o prefeito me diz que não, e vem a milícia digital do prefeito. Muitas dessas pessoas empregadas na prefeitura, ou com parentes empregados, ou porque são da igreja evangélica, e o mal precisa ser combatido. Qual é o mal? É o petismo? Qual é o mal? É o gay? Qual é o mal? E aí, você olha o desafio que a gente tem em Nova Friburgo. E o pior, e os grandes empresários dessa cidade, muitos deles apoiam isso. Precisa gerar os inimigos. Quais são os adversários que o sistema vai criar? É uma cidade extremamente conservadora, que acredita mesmo nisso, como se tivesse um jeito único de funcionar no mundo, né? E o jeito único de funcionar no mundo é o jeito que eles acreditam, né? Então, assim, como é que a gente vai lidar com pessoas que não conseguem abrir para as questões identitárias, né? Para as questões de raça, né? De etnia? Como é que você vai fazer isso? Não existe. Não existe, por exemplo, eu escutei hoje, não existe racismo no Brasil. Eu falei, não é possível, né? Assim, claro que a gente pode acreditar nisso. E eu vou te dizer, lá atrás eu até pensava meio assim, não, nós somos um país muito miscigenado, não existe nada... Não, mas assim, racista também. Mas racista e machista. E machista, entendeu? E que você não tem espaço para existir diferente de um jeito, daquele jeito conservador, né? Pátria, família e propriedade, não é isso? Mas, Carmen, ninguém nasce racista, ninguém nasce machista. É educado para isso. Estava falando de educação. Vamos lembrar como foi a utilização da educação pelo governo anterior? Desmontou. Tinha pastor fazendo negócio com barra de ouro usando a educação como ferramenta. Destruiu o Plano Nacional de Educação, desmontou a estratégia de educação. Hoje fazer bolinho de chuva virou matéria para as escolas. Então assim, você destrói. Porque quem pode pagar, as famílias bem situadas... São poucas, né? Vão colocar os seus filhos em unidades particulares. Agora, a massa da população vai ficando idiotizada, sem acesso, sem possibilidades. Aí a gente vai dizer, não, mas todo mundo tem um celular. Vamos lembrar aqui que na tragédia, as crianças mais pobres tinham uma dificuldade enorme de fazer o processo à distância, porque não tinha acesso à internet. Ou não tinha acesso ao celular. Na epidemia, né? Na epidemia. Eu falei o quê? Tragédia climática. Perdão. Foi uma outra tragédia. Outra tragédia. A epidemia. Obrigado por me corrigir. Na pandemia. Mas na pandemia, a gente viu muito isso, de famílias e sofrerem as dificuldades. Foram promovidas de série, sem ter aprendido nada. Mas as crianças são vítimas nesse processo. Mas aí o Cláudio dá base para o grande problema da educação hoje, que é o processo de mera burocratização da educação. Ter o diploma por qualquer universidade que você paga lá... Patinho astronauta. R$100, que você cumpre lá
matérias online, faz provas online e sequer precisa de um trabalho de conclusão de curso, e que você passa a ter aquela formação com aquele diploma simplesmente por uma questão burocrática. Porque não vai servir para nada, porque nenhuma empresa de alto nível vai contratar aquele profissional. A formação na base, desculpa, mas a formação na base está precarizada. A gente está enfrentando agora no município um desafio enorme. O prefeito está tirando o horário integral das creches e das séries iniciais, né? Pré-escola. Pré-escola. Que devia ser elevado à condição de escola de horário integral e com ensino integral a todas as etapas da educação. Isso devia ser um processo gradual. Ele está retrocedendo, embora esteja no plano de governo dele, de que ele faria, né, o ingresso e a progressão das escolas em tempo integral. Ele está tirando das creches o horário integral. Como é que a gente vai imaginar essa criança desassistida, essa família cuja mulher vai deixar de trabalhar? Isso está tudo relacionado a um modo de pensar, a uma prática política focada um pouco dentro do que a gente está falando. Quer dizer, é um controle onde ele conseguiu convencer as pessoas e uma dificuldade enorme de mobilizar, porque as pessoas... Ele recebeu 67 mil votos. Vamos considerar aqui, né, o tamanho da expressão da votação que ele recebeu. Isso foi fruto da comunicação, do convencimento, dos apelos religiosos, de uma série de ferramentas que ele utilizou, e agora ele opera na contramão daquilo que ele se propôs a fazer no desenvolvimento dessas pessoas. Isso tem a ver com a informação, com a comunicação. Como é que vão ser esses jovens daqui a 10 anos? Eles vão ter capacidade de fazer avaliações críticas, de pensamento crítico? Então, se está reduzido o espaço de aprendizado dessas crianças. Não é nem só isso, né? Só citando isso como uma base. Eu fiz... meu doutorado foi em psicologia do desenvolvimento cognitivo. Como você desenvolve sua inteligência? Você precisa ter desafios que são impostos a ela. Gradativos, né? Com a instrução entrando como possibilidade, a maturação como limite. Então, você vai criando ferramentas para que a pessoa vá desenvolvendo, vá ficando inteligente. Se você não tem essas ferramentas, se você não dá desafios para a pessoa pensar, se ela não tem aula, se ela tem pouco... O professor tem menos informação ainda, e se você está com o celular diariamente na mão de uma criança, você está desenvolvendo no cérebro estratégias próprias daquela interação, que mexe na estrutura e no funcionamento do cérebro. Ou seja, você vai mudando a estrutura e funcionamento para o sedentarismo, para a não reflexão, para a passividade da informação, para o cancelamento dos outros que não forem iguais a mim, então com a dificuldade enorme de lidar com as nossas humanidades. Então, assim, a gente tem uma coisa que é complexa, grande e faz parte do mundo, e a outra que vem respingando no nosso microcosmo, como você mesmo está falando. E o que eu acho que é importante é a gente começar a pensar, bom, então, se isso funciona tanto, o que a gente pode fazer? Né? Uma das coisas que se fala, né, e a gente estava discutindo isso também, que a comunicação, às vezes, ela não está sendo tão assertiva para onde sempre foram as bases do campo progressista. Né? Ela hoje, se você chegar para um motorista de Uber e falar que eu vou te colocar, vou regularizar a sua profissão para você ter CLT, ele não quer. Eu tive uma experiência dessa no Rio, peguei um veículo, né, de aplicativo e puxei papo com um camarada, porque estava exatamente nesse debate nacional sobre a regulamentação, a condição de trabalho dos motociclistas, que não tem nenhuma proteção social. Ele falou, não quero saber disso. Eu me viro com o que eu ganho. Eu falei, cara, mas eu não me importo de pagar um pouco mais para que você tenha uma proteção social. Não, nós não concordamos com isso, não. Então, ele foi para um outro caminho. Você vê, como a cabeça dele foi formatada, né? Em tempos anteriores, todo mundo gostaria de ter proteção social. Hoje, se você falar com uma base de trabalhadores, ele não quer ouvir falar de sindicato, de associativismo, de proteção social. Mas eles ganham, olha só, primeiro, aqui, eu relato isso aqui de Friburgo, o cara leva a filha em casa, busca no colégio, vai em casa almoçar, e ele, se ele for pensar bem, ele consegue tirar mais grana, né, nesse trabalho que é precarizado também, mas mais do que se ele estivesse trabalhando com um emprego qualquer, sei lá. Eu sei de relatos de, sabe, o cara ganhava 2.000, passou a ganhar 6, ganhar 8. Quantas horas por dia? Mais ou menos 8 ou 10 horas por dia. Não trabalha 8. Impossível trabalhar 8 horas. Eles trabalham 12, 14. Essa é a dimensão da precarização. O que a gente já viveu lá atrás. No retrocesso, se a gente olhar no retrovisor,
Como é que surgiu o Dia Internacional das Mulheres? Né? Vamos lembrar? Exatamente de uma luta onde as mulheres trabalhavam jornadas abusivas, excessivas, sem direito praticamente nenhum. Os filhos debaixo das máquinas, sofrendo acidente, quando não eram as crianças com 5, 6, 7 anos já trabalhando em trabalho exaustivo, né? E sem garantir proteção nenhuma, a gente está voltando no tempo. Isso é um retrocesso. Hoje, se a gente olhar para Friburgo, trazendo aqui como o Anderson trouxe para o debate local, né? A gente tem um processo de desenvolvimento de ciência, de tecnologia, de acesso a ferramentas tecnológicas e um retrocesso nas relações sociais e de trabalho, especialmente as relações de trabalho, onde as pessoas estão trabalhando mais em condições precarizadas. Hoje, muitas mulheres estão trabalhando em casa na condição de costureira por conta própria, que são as facções, em que trabalham 12 horas por dia. E aí tem que ficar fazendo a comida, o filho, botar roupa para lavar e tal. Aí você vai ver 6 centavos por peça. Ontem eu estava num evento, o Edil estava dizendo, ganham 6 centavos por peça. Então Mas a tendência, Cláudio, desculpa te cortar, mas existe uma precarização do trabalho por conta da automação também. Então, existe um outro desenho do mundo que a gente não pode deixar de considerar, que é assim, banco. Quando é que você vai no banco? A gente vivia no banco. Quando é que você vai? Nós não somos contra isso. A discussão está num outro caminho. Então vamos reduzir a jornada, não precarizar e ampliar a jornada. Eu acho que entra a questão da distribuição melhor da renda. Eu acho que na Suécia, eu não tenho certeza se é na Suécia, eles estão pensando em redirecionar as grandes fortunas, né? Quem tem mais grana, que não é a mesma coisa que aqui, claro, para aqueles que não vão conseguir realmente, porque eles são sem condição de você poder conseguir trabalho do jeito que a coisa está automatizada. Então, seria um outro desenho, um outro cenário. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu não quero que mexa no meu dinheiro, né? Tem um monte de gente falando isso, né? Estudando para não ter nenhum tipo de taxação nas grandes fortunas. O Congresso deixou de aprovar. Acima de 10 milhões de reais não fizeram a taxação, votaram contrário à taxação de grandes fortunas. E 10 milhões de reais não é grandes fortunas. Não, vamos ser daí para sinceros, cima, né? Mas taxa quem ganha 6 mil, 7 mil, 5 mil, 3 salários mínimos. Exato, há uma injustiça. Mas aí vem o problema do seu discurso do motorista lá do aplicativo. O motorista do aplicativo, a faccionista e tantos outros que ralam iguais condenados, usam o seu patrimônio para poder pagar essa conta. A faccionista, por exemplo, além de 6 centavos por peça que ela ganha, mas a energia elétrica é dela. É. As questões da casa dela está gastando do patrimônio dela. Só que vem-se uma ideia de que são empreendedores. E que mexer com as grandes fortunas é mexer com o empreendedor. Aqui em Nova Friburgo, vamos lá, gente. Quantos milionários, quantas pessoas aqui em Friburgo teria a taxação de grande fortuna nessa cidade? 3 famílias? 3 pessoas? Olha, eu tenho até dificuldade se são mais de 3, viu? Eu acho que não tem muita gente, não. Que são milionários, que são ultra ricos. É um dono da metal mecânica, talvez aqui mais um e outros de vários imóveis. Ponto, acabou. De vários não, né? Quase todos. Centenas, né? O dono da loja na Alberto Brown, proprietário de uma escola, não é milionário. Só que é esse sujeito, além dos que são MEI, que são microempreendedores, que vão para as ruas falar que são contra a taxação das grandes fortunas. Então, o tamanho do desafio é gigantesco, porque é exatamente isso que a gente tem que começar a conversar. A desinformação pela falta da educação crítica. E aí, quando a gente fala de educação crítica, vem um outro problema. Vamos pegar aqui Friburgo. Faculdade Santa Doroteia não existe mais. Cara, como nossos professores estão sendo formados, os que vão ensinar online. Os nossos filhos? Não vai ter, não vai ter. Com todo carinho e respeito, vamos ter exceções. Obviamente que teremos excepcionais professores. Mas no conjunto da obra, a má formação de quem vai educar os nossos filhos faz com que isso seja um... A gente vai ficar correndo atrás do rabo o tempo todo. Eu sou testemunha, que era professora da faculdade. A faculdade quis implementar um curso lá. Eu acho que foi de informática que eles faziam lá. Cara, foi tanta exigência do MEC, foi todo mundo entrevistado, foi uma novela. Logo depois você abre cursinho à distância, 199 por mês, e aí você fala, mas esse mesmo MEC,
é que autoriza. Mas não é o mesmo MEC, Carmen Lúcia. É o MEC que tem o governo federal A, B, C e D. Mas foi ali E os grandes interesses. O seu Paulo Guedes, por exemplo, que foi ministro da Economia, é dono de uma grande empresa de educação. Educação à distância. Qual é o grande interesse desses caras? Fazer com que tudo seja à distância. Eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai ter um reequilíbrio dessas forças. Porque o sujeito que paga hoje R$100, R$200 numa faculdade mensal, e aí vai começar a ver que aquele diploma não está valendo de nada, porque ele vai ter que, no final das contas, ter os piores trabalhos possíveis e mais mal remunerados. Enquanto o outro que paga a faculdade mais cara vai ter as melhores posições. Eu acho que vai ter um reequilíbrio disso e a gente tem que entrar nessa discussão, como vem aí a coisa das cotas, pautas progressistas, vamos lá, cota, por exemplo. Quantas pessoas eram contra? Mas não era muito injusto o sujeito pagar a escola particular a vida inteira. E aí, na hora de ir para a universidade, vai para a pública porque é melhor. Sim. E o outro, ao contrário, estuda na escola pública a vida inteira e aí tem que ir para a faculdade particular. Ou não vai. Ou não vai para a faculdade. Ou não vai para a faculdade. Então, é muito desequilibrado, é muito desigual. Então, a cota é fundamental, sim. Agora, inclusive a cota para inclusão. Eu que, por exemplo, tenho esse problema de visão, se bem que eu acho que agora já está ficando até muito injusto, porque você botou todo mundo no mesmo saco, né? Você, para ter um desempenho, por exemplo, num concurso, sendo cotista e não enxergando, você gasta muito mais tempo para fazer uma prova, porque alguém tem que ler, alguém tem que escrever para você, do que o outro que, de repente, que tem um alto desempenho e é autista, por exemplo. Entendeu? Mas aí, Carmen Lúcia, vem algo que é fundamental para a gente falar. Se a universidade pública funciona e é de extrema qualidade, por que a escola pública também não pode ser? E aí, vão entrar nessa discussão aqueles que não têm interesse do pobre estar na universidade pública, ele vai fazer esse discurso, só que com outra narrativa. Sim. Se a universidade pública é tão boa, que a escola pública seja tão boa também. Só que isso vai levar muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas. E o sucateamento é um projeto político. E cultura. Darcy dizia isso. É um projeto político. A crise na educação não é uma crise, é um projeto. E aí entram os elementos do que a gente começou a conversar, né? A comunicação, a informação, a manipulação da informação, a permanente política de desgaste da educação pública. Cláudio, eu quero inclusive os professores. Quero aproveitar a oportunidade e ver um lampejo aqui de que você proponha na Câmara a inclusão da matéria de estudo de mídias, estudo de novas mídias. Tem que ter isso desde o ensino fundamental, nas séries iniciais, para que as crianças aprendam sobre as mídias, o que elas fazem, algoritmos, inteligência artificial, para gerar uma consciência crítica, para ela não ser tão manipulada pelas redes sociais, porque o que a rede social quer é que você fique mais tempo preso a ela. É por isso que você vai receber toda hora só o conteúdo que você gosta. Se você pesquisar só sobre o Flamengo, só vai aparecer coisa do Flamengo. Eu como sem glúten, toda hora é uma receitinha nova. É o domínio e o controle. A gente está vivendo meio que, assim, 1984, sobre alguns aspectos, né, que é o controle, o grande... a grande figura que está ali observando todo mundo. Agora, a ficção se torna realidade, né, numa velocidade cada vez maior. A Nova Zelândia foi, acho que, o primeiro país a tirar os equipamentos eletrônicos de dentro de sala de aula. Porque a Finlândia também. A Finlândia, né? Acho que a Suécia, alguns países começam a operar na contramão do que eles começaram inicialmente a dizer, olha, vamos aproveitar essa onda da tecnologia, computador, todos os equipamentos dentro das salas, tira o livro. Tiraram agora os equipamentos e voltaram com os livros. Porque a questão cognitiva, a leitura, a forma a formatação do pensamento estava indo para um caminho que não estava agradando, né? E eles porque é passivo isso. demais, entendeu? Exato. Olha, eu fui trabalhar com os alunos para falar sobre orientação profissional, para fazer uma pesquisa num site do Guia do Estudante. Não deu 3 minutos e eles estavam todos no Instagram. Porque é automático aquilo, entendeu? O cérebro já vai. Então, assim, você tem que ser um HD externo, você tem que ser você que tem um controle. Eles estão em desenvolvimento, por exemplo, né? Então, eu acho que quando a gente fala de rede social aqui, a gente fala das mídias, isso é fichinha, porque eles também pesquisam em Deep Web, coisas que você nem imagina, eles têm acesso, eles jogam. Então, assim, é um lugar onde os pedófilos, os golpistas podem ir à vontade, porque não tem filtro. Isso é um desafio pra gente. Agora, quando a gente está falando, de novo, não é, no campo progressista, como é que a gente pode pensar, por exemplo, uma das críticas, né, é
que a gente sempre escuta é que a narrativa é uma narrativa mais elitista, que você não consegue chegar porque as pessoas não conseguem entender muito bem. Estou falando isso porque são coisas que a gente escuta. Então, mas é verdade. Mas é verdade. Os progressistas, a esquerda, centro-esquerda, não está conseguindo ainda usar as redes sociais, que, como a gente diz, são organismos ali de inteligência artificial, algoritmos que entregam aquilo que querem, e não está conseguindo conversar com as pessoas do outro lado, também pelas redes sociais. Você tem casos de sucesso, como, por exemplo, o João Campos em Recife, que é um fenômeno. Né? Ele conseguiu implementar um mecanismo de comunicação muito potente nas redes sociais. Mas a direita certamente usa essas ferramentas de maneira muito melhor. Olha, se Pablo Marçal fosse candidato a prefeito em Nova Friburgo, eu diria que talvez ele derrotaria o Johnny Maicon. Porque as pessoas não querem um gestor, elas querem um coach. Exatamente. Elas querem essa bizarrice. Não quer pensar, né? Elas querem um digital influencer. O prefeito é um digital influencer. O cara vai dizer assim, eu vou resolver a sua vida. Eu sei o que é bom pra você. Vamos lá. E o pior, em cima da meritocracia. Que infelizmente, também as religiões neopentecostais, elas usam muito disso também. Porque o problema não é Deus, não é a religião. O problema é você que não está tendo mérito para receber de Deus aquilo que você... Olha que isso está sendo usado para política também. Uhum. Então, quando as pessoas preferem que durante 4 anos se gaste 20 milhões de reais com uma festa de Natal, ao invés de ter creches e pré-escola, o atual governo, sabe quantas vagas o Johnny Maicon criou de creche? 30 novas vagas durante 4 anos, minha gente. 30 novas vagas. Foi o que foi esse cara. E a população aplaude os 20 milhões e esquece. Mas não sabe. Que não é falta de desculpa, não é esse falta... é o problema. Não é por falta de se dizer para as pessoas, de falar para elas isso. Ela vai dizer, elas não acreditam. É fake news. Você leu mas ela não põe o filho na creche, não consegue, mas ainda vota. Mas e vai político. te falar isso. Claro. Quantas vezes eu escuto você falar assim, gente, mas pelo amor de Deus, duvida disso. Qual é a sua fonte? Quem te disse que a sua fonte é melhor que a minha? Porque eu não uso uma, eu uso várias. Mas isso demonstra o desafio que a gente tem, porque não é uma questão muito simples, né? Nós nunca tivemos controle dos meios de comunicação. Se fossem eles as grandes redes de jornal, de televisão ou de rádio. Não pode. É ilusão imaginar que nós controlamos as redes. Não controlamos. Controlar não, mas acesso a gente tem. Nós temos acesso como todos têm. O problema é exatamente quem controla, quem está em cima, determinando o que você vai ver, como você vai pensar, o que você vai comer, o que você vai vestir, que sempre existiu. As televisões diziam o tempo todo, coma isso, vista aquilo, compre tal coisa. E essa influência, ela surtia efeito. Hoje ela consegue surtir um efeito infinitamente maior. Porque ela entrou no cérebro da pessoa, porque ele está na mão ali. Mas é pulverizado, Cláudio. É muito pulverizado, porque são várias pessoas falando coisas... Carmen, você antes tinha que ligar a televisão para você ser controlado pelas informações que chegavam pela televisão ou pelo rádio. Né? Hoje, chega para você na sua mão no telefone. E a toda hora, a todo instante. Você não consegue sossegar o facho. Você está toda hora cutucando aquela porcaria do telefone ali para ver a informação que chegou. Tem um lado positivo que você se comunica com uma velocidade impressionante. É verdade. Mas você fala com uma pessoa do outro lado do planeta. É verdade. Mas a quantidade de desinformação que chega e os filtros são muito poucos. As pessoas estão capturadas. Né? Mas a gente não consegue falar com o outro do outro lado. A esquerda não consegue falar. O discurso da esquerda não está chegando. As pessoas estão... assim, a gente fala as pessoas, fica parecendo que está generalizando. Mas de um modo geral, é assim que funciona. Coopta a pessoa a partir de um sentimento de rejeição ao outro, de ódio, porque isso é da natureza humana. A gente ainda não evoluiu a ponto de superar... Mas por que tem esse discurso de ódio? Porque por trás desse discurso de ódio tem uma ameaça. Olha só... Vão roubar o inimigo. Vão invadir sua casa, vão destruir sua vida. Então, assim, você fica ameaçado, você fica com raiva, você reage com ódio. Mas eu também queria falar que as redes sociais também foram responsáveis por essa possibilidade de você disseminar essas pautas progressistas mesmo, que os ativistas foram entrando em contato no mundo inteiro por meio dessas mesmas redes, né? Então, assim, não é só do mal, né? Eu acho que a gente está falando aqui o tempo todo
do uso e de como você consegue chegar lá sem você ser desonesto, sem você ter que usar mentira, sem ter que você manipular, né? Eu acho que tudo se resume à mesma questão de tempos passados em outros mecanismos. Tudo se resume a quem tem mais poder. Quem tem mais poder financeiro, quem tem mais poder, especialmente financeiro, vai atingir o maior número de pessoas. Óbvio que as redes possibilitam, inclusive, que esteja sendo feito aqui esse podcast, que a gente possa estar emitindo opinião. Que muita gente vai concordar e muita gente vai discordar. Muita gente vai parar de me seguir. É óbvio que dá essa possibilidade, né? De todo mundo estar ali na rede social. Hoje o sonho das crianças é serem digitais influencers, né? Antigamente era ser o apresentador do Jornal Nacional, não é mais. Mas o que eu quero dizer com isso é que quem tem o maior poder financeiro vai sempre estar muitos passos à frente. Hoje, quem tem o maior poder... Quem sempre teve o maior poder financeiro? A direita sempre teve muito mais poder financeiro, vamos ser sinceros, né? Quem tem mais poder financeiro aqui, quem tinha mais poder financeiro durante 4 anos na última eleição? Quem estava na prefeitura, o senhor Johnny Maico. Então, vamos ser realistas, e as pessoas vão achar ainda que é o bom moço, não, que veio de baixo, esquece as raízes, muitos esquecem as raízes. Então, minha gente, esse tamanho do desafio é enfrentar com criatividade o poder financeiro. É a única ferramenta que a gente tem para enfrentar o poder financeiro é através da criatividade. E é aí que a criatividade ela tem talvez aí uma dificuldade, porque você tem medo muitas das vezes de fazer o que o João Campos faz. Mas tem que mudar também. Mas claro, eu concordo, é isso. A gente tem que ter um pouco de... Pelo amor de Deus, não me entendam mal nos recortes, né? Mas o Pablo Marçal, ele traz uma coisa que a gente tem que entender o que ele está trazendo. Exatamente. Tem que entender o que ele está trazendo, porque a forma a gente de se precisa comunicar... aprender isso, né? Ainda que ele tenha poder financeiro, óbvio, não estou dizendo que ele não tem poder financeiro, mas ele tem uma maneira de se comunicar que atinge as pessoas aqui em Nova Friburgo. Com certeza ele não patrocinou conteúdo para Nova Friburgo. Hitler também atingiu muita gente. Mas é exatamente isso. O fato é, se não tiver um conceito ético por trás das ferramentas utilizadas, se a gente não tiver aí um controle, né? Quando se fala de controle da mídia, não está se falando de censura, está falando de comportamento ético, dos limites que pode ir determinado meio de comunicação, que finalidade ele está sendo empregado, qual a função social dele. Isso tem que ser discutido. A gente está com esse debate agarrado há muito tempo, porque sempre vinha com esse discurso. Estão querendo censurar, isso é coisa da esquerda, quer censurar. Não, todos os organismos passam por um crivo ético. Como é que o sujeito é dono de uma emissora de televisão? Ele pode fazer o que ele quer, ele pode ir lá e pregar um golpe de Estado, ele pode manipular a informação, ele pode vender violência. Não, tem que ter um conteúdo ético dentro, né? Um corte ético daquela ferramenta que está sendo utilizada, que inclusive é uma concessão pública, né? Então, você empodera um ser humano de tal modo que ele se torna o deus da comunicação, porque ele controla uma estrutura de poder que manipula corações e mentes. Mas hoje não é mais uma pessoa, né? São tantos quantos forem eficazes. Eu acho que o grande desafio e assim, a gente tem conversado muito com o Bernardo sobre isso, né? É realmente a comunicação. Mas não é a comunicação no sentido de que você não comunica. É como você chega lá. Como você consegue ser assertivo nessas suas pautas que são extremamente importantes. Como é que você consegue chegar para essas pessoas que a gente não atinge mais e fazer com que elas consigam entender isso. E esse é o grande desafio. É um outro desenho, isso que a gente está falando. Eu acredito que pessoas, talvez mais jovens, tipo os garotos lá da escola, eles se comunicam e têm uma penetração enorme. Fala o quê? Como? Eu acho que a gente precisa aprender com isso, né? Não é você vai fazer a mesma prática, será mas que nós temos que aprender ou será que alguma coisa tem que ser desaprendida? Eu não sei. O beabá da comunicação diz que a comunicação ela só existe quando há o receptor, né? Você tem que ter 3 coisas: o meio e a mensagem, para que a mensagem chegue ao destino. Ou seja, então você tem elementos básicos. Quem domina, quem tem o poder financeiro, quem tem o poder religioso e o poder judiciário está com uma grande vantagem. Uhum. Então vamos fazer uma análise fria, eu não vou dar resposta. Vamos pensar aqui em Nova Friburgo, quem tem poder religioso, poder financeiro e poder judiciário na mão. Quando você passa a ter essas 3 ferramentas, fica muito difícil você fazer esse enfrentamento. Outro dia me falaram que, assim, foi até o professor Hamilton, ele falou que aqui no Brasil são 3 partidos, o da terra, o da toga e o da Bíblia.
É a bancada da... Quer dizer, se distribui por tudo quanto é lado, mas que na prática... É a bancada BBB. Boi, Bíblia e... Qual é a outra, meu pai do céu? A bancada BBB... Bala. É da Bala. Bancada da Bala. Que na bancada da Bala... E todas as três se conversam no final das contas. Exatamente. Tanto é que tem agora um livro muito bom que relaciona o poder das igrejas neopentecostais com as milícias no Rio. Onde o poder da milícia está instalado ali, aquela coisa da igreja para poder fazer para legitimar. Então a gente está com um perigo muito grande, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esperança, porque parece que está tudo muito apocalíptico. E aí Vamos lá. Nós estamos transitando num túnel escuro, a gente não sabe onde isso vai chegar, né? Mas as minhas esperanças se baseiam em três coisas, especialmente a primeira, na questão religiosa. O pastor, você vê que o Silas Malafaia, essa turma não teve tanto poder nessa última eleição e vem perdendo poder. Porque eles vão ser vítimas daquilo que eles mesmos construíram, e esse é um processo revolucionário natural. Que estão se formando células, onde essas células dizem, não, nem tudo que o pastor está falando é verdade, porque também essas células querem assumir o poder. Porque tem muita gente boa nesse meio também. Claro, né? Porque essas células percebem, de modo crítico ou não, que elas podem ser o pastor, e aí? É como aconteceu com... Mas padre, monge, nada disso pode ser rapidinho. Como que aconteceu com os bicheiros e a polícia militar do Rio há tempos atrás. Os caras começaram a dizer, por que eu vou ficar pegando aqui o dinheiro do bicho ali, aquela propina, se eu posso dominar esse território? E assim se constitui, de certa forma, a milícia. Uhum. Então, eu acredito fielmente na questão das libertações, das religiões servindo aquilo que tem que servir a partir dessas células. Acredito muito na força da mulher, porque é o combate à masculinidade tóxica, inclusive a minha, que a gente tem que desaprender, como disse o Cláudio, que as mulheres têm sido fundamentais no processo de defesa das democracias e daquilo que tem que ser feito, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, seja aqui em Nova Friburgo. Uhum. Porque são as mulheres que estão colocando o dedo na cara e dizendo, olha, não pode acabar com a creche e a pré-escola em tempo integral. Que história é? São as mulheres, não são os homens que estão indo para essa batalha, como foram as mulheres. Eu até cobrei a presença dos homens. Como que as mulheres vão e os companheiros não vão? É isso. São filhos. Cultura, né? Como na grande depressão econômica de Friburgo nos anos 80, quem foi lá comprar a máquina de costura e fazer confecção de fundo de quintal, se não as mulheres? Foram as mulheres. Então tem que acreditar demais no poder do feminino para que essas coisas aconteçam. Demais no poder de consciência crítica de o que realmente é Deus e o que a religião tem que servir, ao invés do mercado, mas servir realmente a um pensamento de coletividade. E a esperança na educação. São as minhas três grandes esperanças para que as coisas possam ser diferentes. Eu esqueci o nome dele, mas que o nome dele é complicado, mas ele realmente tem uma postura, porque é isso. Você também não pode passar régua e todo mundo ser igual. Acompanho. Né? Ele é maravilhoso. Então, assim, gente, é porque o nosso tempo está acabando. Nossa discussão, acho que pode, quem sabe... Ela tem que desdobrar. Desdobrar. Senão fica parecendo aqui que nós somos pessimistas. Não, a gente está fazendo uma análise num túnel escuro, né? A gente não sabe onde vai chegar. Até do enfrentamento que nós mesmos temos. Até por conta das nossas próprias dificuldades de vislumbrar aí coisas que a tecnologia traz, essa nova tecnologia da informação, a maneira como ela opera. Mas a gente está expressando aqui algumas preocupações. Não é desânimo, não é desencanto, não é descrença com relação às coisas, né? Mas é uma preocupação natural do como o ser humano está sendo controlado quando ele deveria controlar. Né? Quais são os limites disso? Né? Ele assumir o protagonismo e não se deixar ser manipulado. Como eu dizia, hoje você não vê quase mais ninguém comprando jornal impresso. E era fonte de informação, a gente ia buscar, nem toda a sociedade tinha acesso, era uma camada mais... E hoje as informações podem chegar numa velocidade mais rápida, também com qualidade. O desafio é fazer com que as pessoas acessem as informações com qualidade. E a desinformação seja o lixo, né, que vai sendo cada vez mais descartado. Ainda não é isso. E possa interagir com aquela informação, colocando aquilo em xeque, dando a sua própria opinião, que se possa interagir com o conteúdo como é o que se espera quando você leia, quando você reflete. Gente, nós estamos encerrando nosso podcast de hoje. Eu gostaria de convidá-los para mais um debate, mas eu acho que foi super importante, eu acho que essa reflexão ela é fundamental, eu acho que a gente precisa realmente trazer a pauta, eu acho que muita gente vai se servir positivamente da nossa conversa. Agradeço profundamente
profundamente, Cláudio, pela sua presença, pela sua amizade. Anderson também, muito obrigada, Vi, muito obrigada mesmo. Eu acho que a gente abre uma porta para esse debate, para outras pessoas poderem participar também. Se você tiver alguma opinião e queira saber mais alguma coisa, pode entrar no Instagram e conversar com a gente, que a gente vai responder também. Eu vou deixar agora para vocês as considerações finais. Não, agradecer uma oportunidade de falar de um tema tão complexo, né? E tem tantas coisas que se desdobram a partir do que a gente conversou. Queria dizer também, Anderson, que eu trabalhei no Anchieta, tá? Você falou, eu trabalhei no Anchieta. Eu trabalhei, inclusive, com a mãe da Carmen, que era professora lá. Eu entrei no Anchieta. Isso, você tá mais velho que nós dois. Sim, não, e eu não nego. Inclusive, eu cheguei à conclusão de que eu sou o decano da Câmara Municipal. Né? Uma diferença pequena ali de idade para os demais, para alguns dos demais, né? Mas estou nessa fase. E entrei lá com 16 anos. Fui trabalhar no Colégio Anchieta, eu tinha 16 anos. Hamilton, Werneck, eu conheci lá. Né? A Carmen era estudante, muito possivelmente. Não sei não, hein? Não sei não. Né? Depois a gente conversa. Mas agradecer, Carmen, a oportunidade da gente travar essa conversa, né? Espero que as pessoas tenham uma visão também crítica com relação ao que a gente está trazendo, não pessimista, né? Mas crítica, olhando o cenário internacional, olhando o cenário nacional e trazendo um pouco também para o cenário local. As coisas se intercruzam, né? A gente está aí falando de relacionamento hoje que atinge as pessoas independente do local onde elas estejam. As informações chegam com velocidade, vamos fazer o filtro, vamos discutir e construir uma outra realidade que seja benéfica para o ser humano, né? Não seja tóxica como tem sido. E obrigado, Anderson, pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Parabéns pela vitória, Obrigado. Que bom. Sua vitória na Câmara de Vereadores nos dá muita esperança, porque você é um vereador muito competente e tenho certeza que fará lá um brilhante trabalho naquela Câmara de Vereadores. Agradecer, Carmen, pelo convite, ao Bernardo, a todo mundo aqui que está na estrutura desse podcast. Insistir, né, a teimosia da esperança, e eu estou muito convicto de que é esse o tripé, né? Na fé de que as pessoas de bem vão olhar muito mais para o amor e para o coletivo contra essa lógica mercadológica de alguns pastores, de franquias de igreja e assim por diante. Nessa esperança no poder feminino, porque é esse poder feminino que nos permite que a democracia persista e que a gente acredite também no coletivo e na educação, numa educação crítica que possa exatamente exercer esse papel de catalisador do coletivo e da coletividade. No mais, isso eu desejo não só para o mundo, para o Brasil, mas especialmente também aqui para Nova Friburgo. E deixo uma última pergunta no ar. Nova Friburgo é mesmo conservadora? Ou será que querem nos fazer acreditar nisso? Acho que a gente tem que refletir um pouco mais sobre essa questão. Boa pergunta. Você também pode interagir e responder pra gente. Nova Friburgo é mesmo conservador? Então a gente se vê no próximo podcast. Boa tarde para todos.